Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da Cidade de São José do Rio Preto. TV da Cidade, que a partir da próxima quinta-feira passa a se chamar TV Rio Preto. O nome da cidade agora está acoplado ao nome da nossa emissora. A TV Comunitária de São José do Rio Preto passa a se chamar TV Rio Preto. E nada melhor do que iniciar essa nova denominação no dia do aniversário da cidade. Dia 19 de março é o dia da fundação da cidade, dia de São José. Então a gente também, de certa forma, se integrando às comemorações dessa data tão importante para o nosso município, está aí, passa a se chamar TV Rio Preto. E no programa de hoje a gente pretende dar mais uma grande colaboração à discussão de um tema que vem sendo, de certa forma, exaustivamente debatido entre algumas pessoas ligadas a setores que se aproximam da questão da mobilidade urbana. Fala-se muito em mobilidade urbana. As facilidades que a cidade deve oferecer às pessoas para que elas se locomovam de um canto a outro da região urbana sem grandes problemas, sem grandes complicações. E um dos temas que se avolumaram nesses últimos tempos, cresceram muito nos últimos meses, sem dúvida nenhuma, foi o anúncio feito pela Prefeitura de que o terminal urbano de ônibus no centro da cidade será transferido para ali perto de onde ele está. Vai pular os trilhos e ser construído, segundo a Prefeitura, na Praça Cívica de São José do Rio Preto. Esse tema levantou polêmica, levantou problemas. O próprio Ministério Público chegou a argumentar a impossibilidade de remoção de muitas árvores, como que o projeto previa, etc. Houve acordos entre Prefeitura e o Ministério Público, pessoas de certa forma envolvidas na questão, e foi apresentado, não um projeto, a gente não conhece ainda um novo projeto do terminal rodoviário urbano de São José do Rio Preto, mas foi apresentada uma maquete eletrônica mostrando como é que vai ficar a Praça Cívica. Para colaborar, para colocar um pouco mais de discussão, de luz nessa questão, nós fizemos questão de convidar para o programa de hoje o professor Magno Evangelista Pereira, professor da rede estadual, formado em Geografia pela Universidade Dom Bosco, aqui da nossa região, Dom Bosco de Monte Aprazível, uma referência educacional aqui na nossa região, e pós-graduado em Sociologia e Política. Professor Magno, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. O professor Magno estava me explicando que essa sua ligação, essa sua aproximação com o tema mobilidade urbana, claro, está ligada à própria questão da geografia, como professor de geografia. E fala um pouco sobre isso. Por que o senhor se aproximou tanto e estudou tanto essa questão da mobilidade urbana, numa época, inclusive, que não tinha essa discussão que tem hoje em Rio Preto? Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a presença. Para mim é uma grande honra estar participando aqui desse debate. Um bom dia a todos que estão nos assistindo. E a questão aí da mobilidade urbana é uma questão aí que é a pauta, né, nas grandes cidades, nos grandes centros. Eu sou formado em Geografia pela Dom Bosco, conforme foi colocado, e dentro da questão geográfica, eu peguei como recorte do meu estudo cidade. E dentro da cidade, o transporte coletivo, que já que nós estamos falando de mobilidade urbana, as pessoas que vivem numa grande cidade como São José do Rio Preto, dentro do princípio democrático, inclusive o seu direito de ir e vir. Bom, o projeto anunciado pela Prefeitura, embora não suficientemente conhecido por todo mundo, na verdade é isso, né? Fala na remoção, na transferência do terminal urbano para a Praça Cívica. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor pensa disso. Está no caminho certo? Qual é que tipo de oposição deve ser feita a essa iniciativa da Prefeitura? Bom, primeiro, quando se fala em transporte coletivo em São José do Rio Preto, qualquer medida que for vir anunciada para poder melhorar o nosso transporte, ela é bem-vinda. Porém, vale lembrar que o nosso transporte coletivo é um atraso. Então, não se pode apenas tomar algumas medidas paliativas que vai gerar problemas no futuro próximo. No caso da construção de um novo terminal de ônibus urbano na Praça Cívica, vai apenas transferir um problema que existe para um futuro próximo. Eu não vejo uma saída plausível se construir um terminal nos moldes que foram apresentados para São José do Rio Preto. Concretar a Praça Cívica, eu vejo um prejuízo enorme
para a população e para a história de São José do Rio Preto, uma vez que aquela praça ela possui uma quantidade enorme de árvores e para ser construído um terminal, nós vamos ter um prejuízo ambiental muito grande. Porém, a saída sim, uma vez que eu estou fazendo uma crítica ao transporte coletivo da nossa cidade, e eu, como um estudioso no transporte coletivo, eu tenho proposta sim para poder apresentar um transporte mais viável para a nossa cidade. Professor, primeiro ponto, tirar o terminal do local onde ele está hoje é preciso, ali realmente não está funcionando, é isso? No caso, ele teria que ser revitalizado. Tem que mexer. Ele está na área central, e a população riopretense tem um interesse em vir para o centro, então não tem como falar que não vai ter ônibus no centro da cidade. Do jeito que ele está, ele é desumano, ele é desconfortável, irrita o usuário diariamente, então deve-se realmente mexer. Tá certo. E eu tenho até a proposta de apresentar hoje aqui o BRT, que é um sistema de transporte de ônibus articulado, ônibus grande, e que segue por corredores exclusivos. Bom, aí então, qual é o grande inconveniente da transferência para a Praça Cívica? O senhor mencionou agora aí o fato de que parte da área da praça seria impermeabilizada, seria concretada, etc. Mas a Prefeitura diz que não. Diz que vai ser mantida a maioria das árvores, etc. Qual é a defesa que o senhor faz em relação a isso, professor? A defesa que eu faço é o seguinte, primeiro, não construir o terminal, e sim fazer com que os ônibus apenas passem pela Praça Cívica, com paradas de embarque e desembarque para que a população possa sair de uma linha e transferir para uma outra linha. Então não há necessidade nenhuma, ao meu ver, de se construir um terminal. Apenas projetar uma maneira assim, viável para que o ônibus ele passe ali pelo centro, utilizando os 2 viadutos existentes, para que tirar aquele monte de ônibus do centro da cidade. Vai apenas mudar o lado. Hoje está desse lado, amanhã vai estar do lado oposto. Então vai continuar aquele monte de ônibus parado, engarrafado, enfim. Qual a diferença fundamental em chamá-lo de terminal ou que não seja terminal? Não sei que nome se dá a isso para a passagem dos ônibus. O que vai acontecer? Qual é a grande diferença em relação a isso? Bom, a grande diferença é a seguinte. A minha proposta é de se criar 3 linhas estruturais, partindo de pontos equidistantes da cidade. Esses ônibus eles vão passar pela Praça Cívica, fazendo o cruzamento ali para quem quiser transferir da linha A para a linha B e vão seguir para os outros extremos da cidade. Esses outros extremos da cidade, gostaria de lembrar o seguinte, que é a área de interesse da grande população. Vou citar aqui um exemplo. Quem mora, por exemplo, no Solo Sagrado, no Solo Sagrado nós vamos ter o BRT, que vai seguir direto pelo centro, pelas grandes avenidas, por exemplo, a Avenida Filadélfia, Manuel Gouveia Neto, entrando na Praça Cívica, saindo imediatamente, utilizando o viaduto na Avenida Alberto Andaló e seguindo na direção dos shoppings da cidade e do Hospital de Base, que é uma área de grande interesse populacional. Claro que nós teremos também outras linhas, que é um grande anseio da população, do usuário de ônibus, linhas circulares, linha que vai circular o centro da cidade sem precisar passar pelo centro. E construção de terminais também em alguns pontos estratégicos da cidade. Esse é um dos pontos que eu acho que a proposta mencionada pela Prefeitura diverge da do senhor, né? A Prefeitura fala em 9 terminais espalhados pela cidade, o senhor disse que seriam suficientes 3. Explica essa questão. Primeiro, 9 terminais. A população não sabe aonde que vai ser construído esses terminais e como que eles vão funcionar. Na minha proposta, 3 terminais, 2 na Zona Norte e 1 na Zona Sul. Porque nós não temos, na prática, Zona Leste e Zona Oeste na cidade. A grande demanda é na Zona Norte. Por isso, 2 terminais. 2 terminais que realmente devem funcionar.
Um no shopping Cidade Norte e o outro no solo sagrado. Existem muitas instâncias, loteamentos, nos extremos norte da cidade. Teremos linhas alimentadoras que vão alimentar esses terminais. Apanha o passageiro lá nessas instâncias e leva até o terminal do bairro. Exatamente. Eu queria aqui abrir um parênteses, vou citar um exemplo só, a Estância Cavalari. Quando nós falamos de mobilidade urbana, não é só o ônibus articulado no centro da cidade. Caminhar, andar a pé, andar de bicicleta, claro. Veículos particulares também, apesar que eu tenho uma crítica ao uso do veículo particular, mas enfim, ele também faz parte da mobilidade. A Estância Cavalari. Falando em mobilidade, o usuário desse bairro, dessa estância, ele tem que ter garantia que ele vai chegar ao centro da cidade. Não é uma pequena chuva que vai derreter a rua que vai impedir que o ônibus ele circule nesse bairro. Então a prefeitura, o poder público, deve garantir que esse ônibus ele circule nesse bairro, independentemente da questão atmosférica, no caso chuva. Uma vez esse ônibus que hoje ele vem até o centro da cidade num sistema radial, ele vai ser integrado no terminal solo sagrado. Só que tem que apresentar uma vantagem para o morador do Cavalari. Qual seria a vantagem? Mais ônibus. Mais ônibus, mais uma vez que a linha, né? exatamente, mais frequência. Garantia que o ônibus vai passar no seu ponto, independentemente se está chovendo ou não. Uma vez quando o usuário, o morador da Estância Cavalari, chegar no terminal solo sagrado, ele vai chegar num terminal confortável, humanizado, com toda a estrutura que um ser humano precisa. Lembrando que essas pessoas estão indo trabalhar, elas precisam chegar bem no seu local de trabalho, não irritada. Lá no terminal solo sagrado, vai ter ônibus com frequência para o centro da cidade, para a área dos shoppings na Zona Sul, hospital de base, e uma grande circular para dar várias alternativas para esse morador do Cavalari, por exemplo, e isso serve para todas as instâncias que estão além do shopping Cidade Norte e do solo sagrado. Tá certo, professor. Essencialmente, em relação à polêmica que se gerou na cidade nos últimos meses, a transferência do terminal para a Praça Cívica não é aprovada por ser um terminal, mas que a Praça Cívica seja um ponto de passagem dessas linhas de ônibus, é importante que isso aconteça, né? E eu vou convidar o senhor, professor, que o senhor nos fez a gentileza de trazer algumas imagens, alguns Sim. mapas, etc. Correto. À medida que eles forem sendo exibidos, eu queria que o senhor fosse explicando de formas a gente demonstrar de maneira mais efetiva o que que difere em relação aos projetos em estudo em São José do Rio Preto. Pode ser assim? Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá, professor, aí. Aí nós temos, porque essa imagem daí ela é a última, seria interessante começar pela primeira imagem para poder dar uma sequência didática. Certo. Essa também não é a primeira, né? Não, essas são as últimas. Tá começando ao contrário. Então tá bom, vamos arrumar essas imagens aí, a gente volta daqui a pouco e conversa Isso. com o professor. A primeira é o Maio. ônibus BRT verde, só para... Isso. Essa aí, tá certo. Então, primeiro, o que é o BRT? Ônibus rápido em trânsito, na sigla em inglês. Ônibus rápido precisa de toda uma estrutura para garantir que esse ônibus ele vai sair num determinado horário e vai chegar no determinado horário previsto, para atrair as pessoas para o transporte coletivo. E por que a recomendação de que seja um ônibus biarticulado, professor? Nesse caso, o ônibus ele é articulado. Ele só tem uma articulação, apesar de existir ônibus biarticulado. No caso, o articulado é o suficiente. É um ônibus com grande capacidade para poder transportar passageiro. Voltando na imagem lá verde, a primeira imagem, por gentileza, esse ônibus ele tem um diferencial muito grande dos ônibus daqui da nossa cidade. Primeiro, ele é grande, cabe bastante pessoas e é confortável. Ele tem suspensão a ar, tem o piso baixo. O piso baixo é um grande diferencial porque ele dá acessibilidade a todas as pessoas que têm mobilidade reduzida. Não tem degrau. Não tem degrau, não precisa de elevador. É um custo a menos. Mas ele consegue passar nas nossas lombadas e nossas valetas de Rio Preto, professor? No caso do ônibus articulado, o BRT, o itinerário dele será apenas por avenidas
de mão com o canteiro central, ou seja, largas avenidas. Esse ônibus ele também tem um motor traseiro, porque o motorista não precisa ficar aguentando aquele motor na frente, é mais confortável para o motorista. Lembrando que o motorista é o responsável, pela segurança desse transporte. Enfim, é um ônibus assim mais agradável visualmente. O outro detalhe que eu lembrei agora é que é o seguinte: a porta do ônibus ele é do lado direito e do lado esquerdo. Qual que é a grande diferença? O ônibus com a porta do lado esquerdo, ele pode trafegar pela via central. Ou seja, o embarque e desembarque fica no canteiro central, como já ocorre em diversas cidades do porte de São José do Rio Preto. Como funciona? Nós temos aí um modelo de um corredor. Certo. O corredor de ônibus, o itinerário, o local mais crítico é a Avenida Alberto Andaló. Então vamos supor que aí seja a Avenida Alberto Andaló, aquela faixa amarela é o local do corredor exclusivo para ônibus. Quando o passageiro vai embarcar ou desembarcar, tem que ter um recuo para deixar a via livre para o ônibus que não vai parar naquele ponto. Não pode ter estacionamento de veículos, né? Isso além disso, muito importante, os comerciantes também, porque o transporte coletivo ele tem a lógica de melhorar a cidade. Então tem que ter também a compreensão dos comerciantes. Nessa imagem aí, cortada, dá para perceber ali no canteiro central, o passageiro embarcando, desembarcando. O ônibus que não vai parar nesse ponto, ele tem sua passagem livre. Nas laterais, 2 faixas para carro. O que vai ocorrer? Qual é a vantagem aí também? Com o ônibus trafegando no canteiro central, nós podemos plantar mais árvores na calçada, podemos deixar as calçadas mais largas, o que vai facilitar a mobilidade do pedestre que tem a opção de andar a pé. As nossas calçadas são péssimas. Sem dúvida. Tem mais imagens aí? Vamos ver. Tem mais imagens, tem o mapa do BRT, como que ele vai passar na nossa cidade, todo o sistema estrutural. Esse daí é um mapa de uma ciclovia, tá? A ciclovia ela é muito importante para uma cidade. No caso do traçado vermelho, ele está ao longo do Rio Preto. E do outro lado, à esquerda, o córrego Piedade, que sai lá do distrito industrial. Lembrando que são áreas de demanda populacional. Construir a ciclovia no fundo de vale, ela é importante porque não tem tanta subida, tanta descida, o rio garante. No caso da Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, ainda tem uma outra vantagem. A ciclovia é protegida pela linha férrea, o que evita tanto cruzamentos, tá bom? Esse outro mapa aí, ele está mostrando uma opção para os ônibus regionais. Eu estou chamando de ônibus regionais, o que na verdade é ônibus suburbano da Artesp. Por dia sai mais ônibus que vão para Mirassol, Batibacite, Nova Granada. Mirassol tem aproximadamente umas 70 partidas por dia. O mesmo acontece em Batibacite e Guapiaçu. São as 3 linhas que tem mais partida. Juntas dão umas 200 partidas por dia. São essas linhas regionais que acabam criando um grande problema para o terminal rodoviário. Com o sistema estrutural funcionando, várias linhas deixarão de existir de ônibus urbano. Por exemplo, Solo Sagrado, vai ter o BRT. As linhas hoje que vão para o terminal central, elas deixam de existir. Então a gente vai desafogar o atual terminal urbano. Podemos colocar algumas linhas do sistema regional que vai para Mirassol, com o objetivo de tirar da rodoviária, desafogando. Serviu o Rio Pretense também. Isso. Não tem aí um conflito com as empresas permissionárias desse vídeo? Dá para resolver isso? Dá para resolver porque é o seguinte: a atual rodoviária é estressante para o usuário e para o motorista. Eu sou usuário da rodoviária há 14 anos, eu uso todos os dias a rodoviária, então eu conheço perfeitamente como que funciona aquele porão ali embaixo, que chama de porão. Foi tão criticado aquilo e agora está na hora de mexer com isso. Bom, essa imagem, professor. Essa daí é o seguinte, é o mapa do sistema estrutural completo, que está em branco, tá?
Os bairros que não serão servidos pelo BRT, nós vamos ter que colocar linha de ônibus comum. No caso ali eu estou destacando o vermelho, uma linha que vai partir do terminal Solo Sagrado, que eu chamo de sistema subestrutural, passa pelas vias já conhecidas, que já passam ônibus hoje, atingindo o centro da cidade e indo até o Cristo Rei. Lá no Cristo Rei ele faz a rotatória, passa pelo centro novamente e volta para o terminal Solo Sagrado. Esse ônibus vai ficar descansando, o motorista vai parar no Solo Sagrado. Passa pela Praça Cívica, mas não para ali. Não necessariamente precisa passar pela Praça Cívica, pode passar pelas ruas que já passam ônibus hoje. Entendi. Tá? E aí seria aí 2 linhas de ônibus a menos parada no centro. Tá certo. Aí é o sistema estrutural completo. Isso daí é bastante interessante. Nós temos a linha 1 azul, que liga os bairros residenciais, os conjuntos habitacionais, que estão no extremo norte, como por exemplo Nova Esperança, Lealdade e Amizade e o Solo Sagrado. Essas 3 linhas vão se encontrar na Filadélfia, vão seguir pelo centro, passando pela Praça Cívica até atingir a Avenida Alberto Andaló, indo até o extremo sul no Shopping Iguatemi e fazendo o retorno. A linha vermelha vai partir também de um novo conjunto habitacional, passando ali pelo bairro São Diocleciano, Represa, passando pela Praça Cívica, Badibacite, Hospital de Base, até a Cidade de Jardim. Teremos uma linha verde que vai sair da Vila Toninho, indo até o extremo oeste, passando pelo Distrito Industrial, que é uma área de grande interesse. Agora a linha amarela, essa é muito importante, porque a população sempre falou de uma linha circular. Essa é a linha circular. Isso, a amarela. Sim. Porque vai pegar o lápis e fazer uma linha circular é fácil, agora precisa dar sentido. Isso. Esse ônibus ele vai estar partindo do shopping Cidade Norte, onde vai ter um terminal, seguindo até o Solo Sagrado, onde temos outro terminal, descendo a Avenida Mirassolândia, o Linhão, até a Avenida Vetorazo, entrando no Distrito Industrial. No quilômetro 444 já tem uma ligação até a Unip, atingindo a Avenida Juscelino Kubitschek até o Hospital de Base. Veja que ali 3 linhas se cruzaram, aonde o usuário pode fazer também a transferência. Chegando na Avenida Murchi, passando pela Praça Cívica, subindo a Nossa Senhora da Paz e Bilce até o terminal no Cidade Norte. Aí nós teremos uma linha horário e outra anti-horário. Puxa vida, professor. Essa, em linhas gerais, é a sua proposta de mobilidade urbana para São José do Rio Preto? Exatamente. Aí a Praça Cívica, que o debate ele está girando em torno da Praça Cívica. Eu gostaria de lembrar que a linha azul ali é a linha de trem, a linha férrea que corta a cidade. Quando você chega no Praça Shopping, por exemplo, pede uma informação para uma pessoa onde que fica o ar, e a pessoa fala que fica do outro lado da cidade. É um absurdo, porque é tudo centro. Exato. Mas a linha férrea, ela tem esse papel mesmo de cortar a cidade. O que eu defendo ali? O branco, a linha branca, é onde que o BRT ele vai passar pela Praça Cívica, por todas as direções. Ele entra e sai tranquilamente. Os 2 viadutos serão utilizados, tanto da Avenida Badibacite como da Avenida Alberto Andaló. O amarelo é onde que vai ser as paradas de ônibus. Claro que aí nós vamos consultar arquitetos e engenheiros, seguindo todo o padrão arquitetônico, fazer umas paradas que não cause uma depreciação, assim, vai deixar a Praça Cívica, digamos, concretada. Vamos usar assim Vamos tentar manter a praça. Passarela, né, suaves, tá? Coberturas suaves, que pode ser parecido com os tubos que já existem em Curitiba. E ali o vermelho é a proposta de 2 passarelas. As 2 ligando a atual rodoviária. Nas 2 pontas, nós já temos uma passarela ali na Bernardino que sobe para o Shopping Azul. Se você dá continuidade àquela passarela, você sai na Praça Cívica.
Tá. Lógico que essa passarela tem que respeitar todas as leis da mobilidade. O senhor está prevendo a manutenção da estação rodoviária ali, mas existem estudos de transferir a rodoviária para lá também. Eu vou continuar falando desse mapa. A questão da rodoviária é o seguinte: no passado era interessante construir rodoviária no centro, isso daí já passou. A rodoviária tem que ser fora da cidade. Só que há uma urgência na mobilidade do transporte urbano. Enquanto a gente não resolve essa questão da rodoviária fora da cidade, que eu acho que é consenso entre todas as partes, fica como uma medida paliativa. Tem que conviver com ela, né? Enquanto isso. Tirar os ônibus que vai para Mirassol, Badia, os regionais. Eles que estão atrapalhando realmente de fato. Lembrando que as pessoas que moram em Mirassol precisam vir para o centro. Então a gente... Quer dizer, os ônibus regionais serão mantidos vindos para o centro da cidade. Isso. E pode ser utilizado o atual espaço do terminal urbano. Tá uma certo. vez que mais de 50% das linhas radiais serão extintas. Não vai ter tanto ônibus parado mais no centro. Então, pode-se utilizar esse espaço vazio para os ônibus que vão para Mirassol, por exemplo. Eu gostaria de falar mais um pouco daquele mapa da Praça Cívica, Isso. porque é ali que é o grande problema ali, né, que está sendo discutido. Isso. Então, essas duas passarelas, a segunda passarela, aquela maior, ela está do outro lado da rodoviária. Ela vai ligar o centro aqui da cidade, acho que ali é a rua 15 de novembro, se não me engano, ela está de frente com a 15, ou é Antônio de Godói. Enfim, essa passarela, ela vai passar colada com a rodoviária, passar na frente da atual biblioteca, passando por cima da Filadélfia, que é um cruzamento perigosíssimo ali, e deixando o usuário do ARE, do SEMAI, bem na porta. E assim, a cidade ela vai estar completamente ligada. Eu fiz uns destaques naquelas áreas verdes ali. Isso. Nós temos ali embaixo do viaduto da Andaló uma área degradada. Ali pode-se, por exemplo, fazer um pátio do BRT com segurança e etc. Um pátio para o ônibus, motorista descansar e etc. Na frente do ARE, outra área verde ali, note que tem um detalhe branco ali. É a saída, uma proposta de uma saída do viaduto aí. Uma proposta de uma saída do viaduto Alberto Andaló para quem quer ir para a rua São Paulo e pegar a Fernando Costa. Entendi. Uma vez, hoje, a pessoa tem que cruzar ali na frente, né? Um perigo, passa 4 linhas de ônibus ali. A minha proposta, então, é se fazer um viaduto ali do lado da passarela, conforme está ali no mapa, para que os carros possam subir ali a rua São Paulo. E o ônibus BRT, que está vindo lá da represa e quer entrar na Praça Cívica, está ali a seta em amarelo. Tá certo, professor. Puxa vida, eu queria parabenizar o senhor pelo estudo feito, por ter se debruçado sobre um assunto tão complexo, tão complicado quanto esse, e, de certa forma, dado subsídios, contribuído com o poder público, com a prefeitura, para a solução desses problemas tão presentes e que afetam a vida de todas as pessoas. Quando a gente fala em mobilidade urbana, nós não estamos falando de alguma coisa que interesse para os vereadores e para o prefeito. Nós estamos falando de uma coisa que interessa para todas as pessoas que têm que utilizar a cidade, têm que se locomover na cidade, não é isso? Concordo plenamente, Luiz. E é o seguinte, faz 14 anos que eu adotei São José do Rio Preto como a minha cidade. Eu sou apaixonado por essa cidade. Me formei na região, casei, tenho uma filha, Carmen Maura, que está nos assistindo agora, um grande beijo. E quando eu passo pela Praça Cívica, que eu moro na Vila Maceno, coincidentemente, eu atravesso a Praça Cívica faz 14 anos, porque eu dei aula no município de Uchoa, 8 anos, e estudei 4 anos em Monte Aprazível. Hoje eu estou em Buritama e continuo utilizando o terminal rodoviário. E eu passo pela Praça Cívica. Então defender a Praça Cívica, para mim, é uma honra. Colaborar com a cidade que me acolheu sobre a questão da mobilidade, assim, eu chego a ficar emocionado. E até como geógrafo, como ser humano, o que eu posso estar fazendo, assim, contribuir para que a sociedade viva melhor. Não é um projeto fechado, é apenas um esboço. Eu estudo essa cidade há mais de 10 anos e eu quero colaborar todos os dias com essa cidade, independentemente quem estiver à frente do Poder Executivo. Tá certo, professor, nós estamos infelizmente chegando ao final dessa entrevista, queremos agradecer muito a sua presença, mas antes de encerrar, queria que o senhor falasse sobre esse ato que vai acontecer
no dia 19, dia do aniversário da cidade, agora quinta-feira, por que defender a Praça Cívica? Temos solução melhor para criar vias expressas, construir rodoviária fora da área urbana, ampliar e reformar o terminal urbano, todos esses assuntos que a gente conversou aqui hoje. Quer dizer, a ideia é fazer um ato público, uma manifestação no dia 19, a partir das 15 horas, é isso, professor, na quinta-feira, convidando as pessoas para irem lá para a Praça Cívica. Então haverá feira de trocas, exposições, debates, música ao vivo, dança, aula aberta. Convido o povo para ir comparecer a isso, professor. Isso, e além do mais, esse projeto é um pouco complexo. Eu gostaria de estar mostrando o número para as pessoas interessarem em discutir o transporte coletivo. Então, no dia 19, a partir das 15 horas, eu estarei dando uma aula pública e estarei tirando dúvidas e aceitando, inclusive, contribuições para poder melhorar o nosso projeto. Eu espero, então, te encontrar na Praça Cívica no aniversário da nossa cidade a partir das 15 horas. Pois é, conheça mais sobre a opção de não destruição da Praça Cívica. Professor Magno, muito obrigado pela sua presença. Conversamos aqui com o professor Magno Evangelista Pereira, professor da rede estadual, geógrafo, um estudioso dessa questão de mobilidade urbana, a quem agradecemos muito por a participação em nosso programa e desde já convidando para voltar outras vezes para a gente conversar sobre temas tão importantes quanto esse. Obrigadão, viu, professor? Eu que agradeço. Um abraço. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Chegou JK Essential Residence. Você no ponto mais nobre da Zona Sul de Rio Preto, ao lado das melhores opções de compras e serviços, entretenimento e cultura, ambientes sofisticados que inspiram as melhores sensações. Tudo isso em um amplo e sofisticado apartamento. JK Essential Residence, um convite para seus melhores momentos. Lançamento dia 7 de março. É aniversário de Rio Preto. Venha comemorar na Expo. Aproveite as atrações. Participe dos shows. Padre Juarez, Victor e Léo, Damares, Fernando e Sorocaba e João Bosco e Vinícius, mais Fiduma e Jeca. Ingresso, 1 quilo de alimento por show. Realização, Prefeitura de Rio Preto.
A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Estamos de volta agora para o segundo tempo do Opinião Cidade, agora mudando de assunto. Nós vamos falar sobre um assunto não menos importante em relação aos interesses da cidade de São José do Rio Preto, que esta semana, aliás, comemora 163 anos de fundação. O assunto hoje é o lixo urbano, o lixo de São José do Rio Preto. E para isso nós estamos trazendo, convidamos, tivemos a honra de convidar, estamos tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Laiane Vieira da Silva, que é cooperada da Cooper Lagos. Cooper Lagos é a cooperativa de coleta seletiva, beneficiamento e transformação de materiais recicláveis de São José do Rio Preto. O nome é grande, comprido, e o serviço prestado é maior ainda, né? Muito maior que isso ainda. E a Tereza Marta Pagliotto, assistente social e coordenadora da Interlagos, da Cooper Lagos. Eu queria agradecer muito a presença das duas em nosso programa, porque nós temos novidades para contar para o público em relação ao lixo reciclado, né, em São José do Rio Preto, novidades que vão interessar para muitas pessoas. Começo com quem? Vamos lá. Vamos começar então pela Tereza, assistente social, coordenadora da Cooper Lagos. Tereza, como é que anda, a quantas anda a reciclagem de lixo em São José do Rio Preto? O que pode melhorar, o que pode ser ampliado, o que está acontecendo nessa área? Muito bom. Obrigada pela participação e pela oportunidade. Até para homenagear a cidade, né, nos 163 anos, a gente hoje está com uma iniciativa muito importante, considerando a coleta seletiva, específico mais para o lixo eletrônico. Isso. Na verdade, o e-lixo, que são todos os equipamentos eletrônico e de informática. Então, nós estamos com uma ação hoje específica num bairro da cidade, no Alto Rio Preto, divulgando para o morador porta a porta como ele se organiza, como ele faz, como ele destina de maneira correta o seu e-lixo, e também estamos inaugurando o carrinho eletrônico para coleta seletiva. Não só do eletrônico, mas da coleta como um todo. Ok, bom, vamos ouvir também os cumprimentos da Laiane, né, Laiane? Obrigado pela sua presença, Laiane. Obrigada. E aí, contente com essas novidades todas que estão ocorrendo aí na... Estou muito contente com essas novidades todas que estão acontecendo no nosso trabalho, que é um trabalho muito importante que nós fazemos aqui na população de São José do Rio Preto. E eu sou uma das cooperadas que participo desse trabalho de coração, com amor. E estou aqui para explicar um pouco como é que inicia nosso modo de trabalho, nosso trabalho que nós faz hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está dizendo que já tem tempo que você trabalha na Cooper Lagos, né? O que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar na Cooper Lagos? Minha vida, se eu falar minha vida mudou tudo. A partir que eu conheci a Cooper Lagos, daí minha vida mudou em tudo. Hoje eu tenho onde eu morar, que eu não sou daqui mesmo, daqui de São José do Rio Preto. Eu vim sou nordestina, do estado do Piauí. Vim de lá à procura de trabalho. E aqui trabalhei um pouco num estral de garçonete, mas foi um trabalho que eu não me dei certo com aquilo. E diante eu fui procurando um trabalho, encontrei uma colega que trabalhava na Cooper Lagos. E daí eu estava desempregada e perguntei para ela como fazer para estar participando desse trabalho. Você enfrentou primeiro uma resistência, às vezes própria, de sua mesmo, quer dizer assim, poxa, mas eu vou trabalhar catando lixo, mas precisamos deixar claro outra coisa, né? Reciclado não é lixo, é isso mesmo? Reciclado. Para mim, primeiramente, quando eu entrei, o pessoal falava assim, uma menina que tem estudo tal, vai mexer com lixo? Eu falei, não vou mexer com lixo, vou mexer com material reciclável. Isso. Então, foi daí que minha vida passou a melhorar. Eu acho que minha vida eu manter minha vida própria a partir que eu conheci a Cooper Lagos. Hoje estou fazendo há 4 anos que eu estou na Cooper Lagos, participando desse grupo. Então, um trabalho que a gente
que vem de um trabalho que a gente está movimentando para a população inteira, né? Fazendo nosso trabalho do meio ambiente. Então, nós estamos fazendo uma limpeza para a população de São José do Rio Preto. Além de nós estar ali daqui dentro, nós estamos gerando nossa renda. Nós estamos em 50 famílias que dependem desse trabalho. Então, é uma coisa que nós estamos fazendo nosso trabalho e estamos limpando a natureza. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, Tereza, deve ser muito bom ouvir isso que a gente ouviu agora da Laiane aqui, né? Quer dizer, a gente não está simplesmente recuperando lixo, né? Recuperando objetos inservíveis, na verdade, está limpando o meio ambiente, etc. E, sobretudo, aprimorando a capacidade das pessoas crescerem, né? Nós estamos cuidando de pessoas. Exatamente. Esse é o sentido da Cooperlagos, não é isso? É o empoderamento coletivo mesmo, né? Então é o sentido de pertencimento, ter um trabalho digno. Na verdade, o nosso trabalho está alicerciado em 3 pontos que a gente considera, eu especialmente considero desafiante, de pauta do mundo, que é a questão da inclusão social, geração de ocupação e renda e a preservação ambiental. Claro. São 3 vertentes que não são desconectas, são muito afins. Muito ligadas uma na outra. E essa possibilidade desse sentido de pertencimento, porque esse grupo, eles estão pertencendo àquilo que é de direito de todos. Eles hoje são profissionais autônomos, eles saem para fazer a coleta, o trabalho, abordam o morador, eles mesmos que fazem a educação ambiental para o morador. Na verdade, eles são educadores ambientais. Educadores ambientais. Por isso que a gente preserva muito a coleta porta a porta. Porque são eles que vão lá, olha, é assim que a senhora faz, é assim que a senhora separa, é assim que a senhora lida com o seu resíduo reciclável, que não é lixo, é diferente do lixo. E aí tem a questão da sobrevivência, da geração de ocupação, da renda. Enfim, é um trabalho muito legal, eu me sinto extremamente feliz. Há pouco tempo eu li uma reportagem sobre a Cooperlagos no jornal O Quê, uma reportagem de autoria do Júlio César Garcia, meu amigo. Fantástico. Aliás, o título da reportagem era exatamente essa, né? A dignidade resgatada do lixo. Né? Isso é uma coisa muito importante. Eu imagino que vocês fiquem muito contentes com essas manifestações todas que estejam ocorrendo em volta da Cooperlagos, não é isso, Tereza? Exatamente. E a população tem, assim, nos abraçado. Acho que Rio Preto, a população riopretense, tem tratado a gente com um carinho imenso, um respeito muito grande pelo trabalho. A gente sente essa manifestação na rua, acompanho a coleta na rua e percebo isso. É muito, muito legal, é muito legal. Bom, neste dia, especificamente esta semana, dia do aniversário da cidade, vocês estão introduzindo mais uma novidade. Daqui a pouco a gente fala sobre o e-lixo, mas vamos conversar sobre o tal do carrinho agora. Porque já que a gente está falando em dignidade, em recuperação de atributos que as pessoas têm que preservar, entre elas, claro, a dignidade. A Cooperlagos está colocando em ação hoje um carrinho que está substituindo aqueles carrinhos de tração animal, de tração humana, não é? Sim. As pessoas puxavam aquele carrinho pesado, etc. Estão ganhando um carrinho. Que carrinho é esse? Fala um pouco sobre isso. Tá. Esse carrinho é um sonho que a gente vem perseguindo há quase 3 anos. É um carrinho elétrico, ele é tocado a bateria, tem uma autonomia de carga de 8 horas essa bateria, sai do esforço físico. Se a gente fala tração animal, vamos cuidar do animal para o animal não puxar a carroça, imagina a tração humana. Então isso era uma coisa que nos incomodava muito e a gente começou a pesquisar e vimos essa tecnologia. O ano passado a gente foi para a Expo Catadores em São Paulo. O pessoal que faz esse carrinho, que é de Curitiba, uma empresa de Curitiba, estava expondo o carrinho elétrico lá em São Paulo. Daí a gente já tinha, através de um financiamento do Fundo Nacional de Meio Ambiente, um edital do Instituto GEA, Ética e Meio Ambiente de São Paulo, já acompanhando a gente no processo de capacitação do lixo eletrônico. E daí então veio a possibilidade de parte desse recurso a gente investir na aquisição de um carrinho elétrico para a gente testar e ver o quanto isso é legal, porque sai da tração humana. Esse carrinho ele tem uma capacidade de carregar até 500 quilos de material
sem que haja esforço físico nenhum. Então isso é um marco para nós, é um marco para a cidade de São José do Rio Preto. Infelizmente nós não temos aqui hoje ainda, Tereza, imagens do carrinho, a gente gostaria de estar mostrando para vocês. Mas fala uma coisa, o carrinho já está funcionando já em Rio Preto? Hoje já está lá no Alto Rio Preto fazendo toda a coleta. Como é que vai funcionar? Deixa eu perguntar para a Laiane aqui, como é que é isso? Bom, deve ter melhorado muito para você, por exemplo, essa questão do carrinho. Aliviou. Aliviou. A questão do carrinho melhorou para nós, porque além de a gente estar no carrinho, que era manual mesmo, quando fosse físico, só o carrinho ele pesava 60 quilos. Se ele tiver vazio, ele já pesa 60 quilos vazio. Então, com material de 150, você vai 200 quilos. Então, para a pessoa estar carregando 200 quilos, fazendo força, então o carrinho elétrico foi uma coisa que veio para melhorar tudo, tudo em nós. E como é que vai funcionar isso? É um carrinho, né? Bom, deixa eu perguntar primeiro o seguinte, quanto custa um carrinho desse? Como é que foram financiamentos, foram recursos que vieram para apoiar a Cooperlagos aí? Foi um financiamento do Fundo Nacional de Meio Ambiente para atender esse edital de capacitação, né, do lixo eletrônico. Ele tem um custo de R$15 mil, porque a gente fez a aquisição de uma unidade. Mas a empresa, a gente negociando o tempo todo, sempre nos apontou assim, olha, dependendo da quantidade que vocês adquirirem, consegue um preço melhor. Vai precisar de mais, a nossa expectativa é que assim, empresários, pessoas se mobilizem para poder patrocinar mais carrinhos. Hoje, considerando a área de abrangência que a gente faz de coleta e o número de cooperados que temos, o ideal seriam 10 carrinhos. Né? E o legal desse carrinho é que você tem a possibilidade de trabalhar com propagandas, porque ele vai uma tela, pena que a gente não trouxe a imagem. Ajuda a pagar, a custear esse investimento. Exatamente, porque você pode trabalhar com, não sei se a gente pode chamar de Cardor, para fazer a propaganda da empresa, caso venha patrocinar, que é uma grande expectativa nossa, porque é muito interessante, é muito legal. Vamos ter que, enquanto só tem um carrinho, como é que vocês operacionalizam isso? Quer dizer, vocês estão distribuindo pela cidade, como é que é isso? Tem como é que organizar essa carência de carrinhos? Na verdade, a gente vai agora organizar uma logística, talvez deixar ele mais para o equipamento mais pesado, no caso do lixo eletrônico, ou eletroeletrônico, que daí é geladeira, ar-condicionado, TV, tudo aquilo que você não usa mais em casa, que é o eletroeletrônico, talvez a gente deixe para fazer com esta coleta por ser mais pesado. Então nós vamos organizar buscando alternativas assim, né? Deixar o menos pesado para o carrinho que ainda é manual, infelizmente a gente ainda tem essa realidade, e o mais pesado para o elétrico. Tá certo. Estamos pensando nisso. Antes da gente entrar no lixo eletrônico, que eu acho fundamental a gente falar sobre isso também, vamos orientar as pessoas que estejam nos vendo em casa e em relação aos bairros onde elas vivam, não tenha a regularidade da coleta seletiva. E aí, como é que faz? A pessoa pode levar ao galpão, onde ela pode levar, ela pode solicitar para a Cooperlagos recolher esse lixo na casa dela. Lixo não é lixo. Esse reciclado na casa dela. Como é que é isso? Tá, a gente pode, todo mundo, toda a população pode fazer a sua coleta seletiva no seu ambiente doméstico ou no seu trabalho. É muito simples, você trabalha com 2 conceitos. Você vai escolher lá 2 vasilhas, ou na sua residência ou na sua empresa. Uma vasilha você determina, um recipiente, uma vasilha, você determina que é o orgânico. Esse é o lixo, orgânico, molhado. E uma outra vasilha para o seco, que é o reciclável. Não precisa você na sua casa ou no seu ambiente fazer aquelas coisas coloridas. Olha lá. Olha lá, ele achou o site, que legal. Esse é o pessoal de Curitiba. Já é Rio Preto? Somos nós? Não, aí é Curitiba. Mas funcionou, aí já é a empresa mostrando. Ah, tá. Bacana, foi para ilustrar como é que é esse carrinho que certamente o Rio Pretense vai se acostumar a conviver com ele agora. Vai vê-lo pelas ruas aí. Legal, olha lá. É isso aí. Exatamente esse carrinho. Tá certo. Exatamente esse. Tá certo. Bom, o que você está falando? Nós estávamos falando de como separar. Então, todo mundo pode separar na sua casa. Não tem problema que a coleta não está no seu bairro. Você separa. Quando tiver uma quantidade, pode levar até o galpão da Cooperlagos. Nós temos 2 unidades hoje.
uma na Cenobelino, 1580, e outra unidade na Lécio Nauart, número 500, lá no distrito Valdemar Verde. Você separou, pode levar ou pode ligar para Cooperlagos, telefone 3212-1530, nós vamos até a sua casa buscar o material. Não dá mais para a gente jogar o que é reciclável no lixo comum. Sem dúvida, isso que é importante. Laiane, e daí, você percebe isso? As pessoas estão mudando o comportamento delas em relação ao que elas consideram lixo? As pessoas estão melhorando em relação a esse... Onde a gente passa, que a gente faz a coleta porta a porta, a gente vê com a comunicação com as pessoas, a gente vai orientando, as pessoas estão mudando. A gente chega, já está tudo separadinho, tudo no devido lugar, certinho. Então é muito importante, porque aqui a coleta porta a porta é uma coisa muito importante para nós, que a gente cria um vínculo ali com os moradores, orienta certinho, com uma separação certinho. Então aquilo ali se identifica muito. Então nós não pode esquecer que a coleta porta a porta para nós é mais importante, porque dali a gente orienta como faz, então é uma coisa muito importante. Enfim. Orientar as pessoas como fazer é fundamental. É fundamental. Eu estava conversando com vocês um pouco antes da gente começar o programa e perguntando, tinha algumas dúvidas minhas, por exemplo, caixinha de leite. A pessoa acabou de utilizar o leite, tem restos de leite ali, pouquinho, um pouco, mas tem. Quer dizer, aquilo é reciclável. Quer dizer, aquilo tem que ser limpo. Como é que é isso? O que a pessoa tem que fazer com a caixinha de leite, por exemplo? Então, a gente dá dica para a caixinha de leite, para a embalagem de massa de tomate, para todo aquele material que tem resíduo. Você sempre tem na sua cozinha uma faca, uma tesoura. Então, ao usar esses produtos, você já abre e deixa lá na sua pia. Vai lavar uma fruta, lavar a mão, ou mesmo a louça, você reutiliza essa água e faz a primeira limpeza, daí você pode colocar no seu reciclável. Não há necessidade de gastar o recurso natural para lavar o recipiente. Até eu brinquei, não adianta vestir um santo e desvestir outro. Exatamente. Né? Então você vai fazer o reuso. É muito simples. É mudança de hábitos que aos poucos, e a população está muito aberta para isso. Por exemplo, objetos como caixa de pizza, que é uma coisa muito comum que as pessoas têm em casa. Legal. Acaba sobrando ali um pouco de resíduo de queijo derretido, coisa assim. E isso tem que ser limpo também antes de ser depositado como reciclável. Nesse caso, você pode pegar um guardanapo de papel, faz uma limpeza, o guardanapo você joga lá no orgânico, e a caixa de pizza, ela é reciclável. Ela vai para o processo de transformação. A famosa sacolinha de supermercado. O Rio Preto teve uma tentativa de diminuir isso, avançamos nisso, mas depois acabamos retrocedendo, né? Quer dizer, a pessoa que utiliza a sacolinha de supermercado como recipiente do lixo, ela não é assim que deve fazer, não é isso, Tereza? Explica isso. Porque assim, a sacolinha plástica, ela é também reciclável. Desde que ela não tenha desde que ela não esteja contaminada com o orgânico. Certo. Então você pode utilizar a sacolinha de supermercado como um recipiente, uma embalagem, para colocar o seu reciclável. Aí pode. Aí pode. Se você colocar o orgânico, aquilo que é molhado, ela já contamina, então ela já não pode mais ir para o processo de reciclagem. Daí ela vai ter que virar orgânico e vai para o aterro, então ela não pode ser assim. É muito comum a gente ver, por exemplo, passar diante de casas de pessoas e ver que as pessoas usam, por exemplo, sacolinha de plástico para armazenar ali cocô de cachorro, por exemplo. É claro que isso aí inviabilizou a reciclagem do... Exatamente. Tem que ser feito de outro jeito. De outra maneira. A sacolinha plástica você vai colocar o seu resíduo que é reciclável. Quais são as dúvidas que as pessoas normalmente apresentam para você, Laiane, em relação a isso? São essas mesmo que eu falei? Tem mais coisas que elas perguntam sempre para vocês? Sempre os moradores, sempre que a gente está fazendo a coleta, só pergunta assim, como se precisa separar, a dúvida que eles têm mais se precisa separar. O reciclável, nós explicamos para eles, só precisa a separação que precisa ser feita só do orgânico para o reciclável. Reciclado com reciclado pode, por exemplo, garrafa PET pode ir junto. A dúvida que eles sempre têm, procura para a gente, é isso. Tá certo. A gente orienta como fazer, que pode ir tudo junto, garrafa PET, sacola, caixinha, desde papelão, que limpo, desde que limpo, junto. Lá nossa área, nós tem as áreas especificadas, cada área da PET, do plástico, do papelão, da caixinha, do leite,
cada área é especificada lá na separação para depois ir para o processo. Bacana, eu imagino que vocês prestam um serviço absolutamente inestimável para São José do Rio Preto. Agora vamos falar sobre o e-lixo, o lixo eletrônico, né? O que é lixo eletrônico? Como é que fala aquilo? Um pedaço de computador velho lá, teclado de computador, não entra no lixo, a Tereza estava me explicando antes da gente começar aqui, não entra, por exemplo, pilha e lâmpada fluorescente, não é isso? Por que não entra isso e como é que está funcionando a questão do e-lixo em Rio Preto, a partir de hoje, aliás, né? Começou hoje. Na verdade, a questão da lâmpada e da pilha, a gente ainda está buscando alternativa, nós estamos pesquisando. A gente não coleta, não é porque não é reciclável. É reciclável também, só que o processo de descontaminação a gente não tem aqui próximo. Não tem tecnologia não tem tecnologia para isso. Então, por conta disso que a gente não coleta ainda, mas vamos avançar e estamos no caminho. Com relação ao e-lixo, que é o eletrônico ou eletroeletrônico, desde 2011, a Cooperlagos fez a primeira capacitação. Foram lá, nós fomos para a USP em São Paulo, para lá Laboratório de Sustentabilidade da USP em São Paulo. Ficamos 15 dias lá treinando 2 cooperados. Um deles foi o Fabiano, o seu Benedito, e depois foi a Laiane. E aí a gente já trouxe esse programa também para São José do Rio Preto. Então, desde 2011 que nós estamos nessa busca de melhorar o processo. O e-lixo, ele tem que ser separado, aí sim, dos outros recicláveis, né? Tem que ser separado. O e-lixo, ele tem que ser separado dos outros recicláveis. Então, a gente recebeu, agora a gente está preparado, né? Que antes a gente não era preparado para receber o lixo eletrônico. E a Tereza estava me contando que a Laiane é até especialista em remontagem. Então, hoje eu aprendi tudo sobre o lixo eletrônico. Hoje eu já desmonto um computador, remonto ele de novo. Já fiz a remontagem de 2 computadores. Depois dessa capacitação, já fiz remontagem de 2 computadores. Então, hoje, nós queremos avisar aqui para a população de Rio Preto que hoje a Cooperlagos está preparada para receber o lixo eletrônico. Então, está todos... Com oficina montada. Com a oficina montada, tudo legal. Hoje nós estamos preparadas para receber o lixo eletrônico. É importante registrar, só uma observação, Tereza, que ninguém está coletando o lixo eletrônico só porque é lixo eletrônico, mas é porque ele tem componentes que podem ser muito prejudiciais às pessoas. Né? Isso nós aprendemos durante... Lítio, cádmio, mercúrio, quer dizer, tem coisas que podem ser muito prejudiciais às pessoas, não é isso? As pessoas, e isso nós aprendemos durante no curso, né, sobre essas coisas que tem dentro dos componentes do lixo eletrônico que contamina várias coisas, contamina nós mesmos. Então, hoje, nós aprendemos, porque dentro do lixo eletrônico há o cádmio, o chumbo. E, enfim, todo esse tipo de contaminante existe dentro do lixo eletrônico. Então, hoje, as pessoas estejam conscientes onde decorrer a forma correta, destino correto para o seu lixo eletrônico. Então, a Cooperlagos agora está de porta aberta, hoje já está capacitada para receber o lixo eletrônico, que hoje nós estamos capacitados para isso. Então, hoje as pessoas, a população de São José do Rio Preto, eu quero deixar esse recado, porque nós estamos preparados agora para receber o lixo eletrônico, porque a gente vê jogado em qualquer lugar, hoje não pode jogar em qualquer lugar o lixo eletrônico. Então, já está sabendo, a Cooperlagos está disposta aberta para receber. Tereza, você ia fazer uma observação? Na verdade, assim, é muito importante também um esclarecimento para a população, que quando você tiver um eletroeletrônico para encaminhar para o destino correto, procure saber se quem está pegando está capacitado, porque o que aconteceu dias atrás, assim, da pessoa ligar para a gente fazer a coleta e nós fomos até o local e a pessoa já tinha tirado componentes, tipo assim, quebra-se o monitor para tirar o cobre que está lá no fundo. Aí já não pode mais, porque ela, ao quebrar o monitor, ela já contaminou. Claro. Então, se for caminhar, procure saber para quem está encaminhando, qual que é o destino, porque ainda está se praticando procedimentos incorretos que contaminam. Sem dúvida. Né? Então não pode mexer.
né? O monitor, por exemplo, tanto de TV como de equipamento informático, tem que estar inteiro. Tá certo. Tereza, quando começou hoje, né? Você está dizendo a questão do lixo eletrônico. Isso. Começou por um bairro, o bairro Alto Rio Preto, na cidade. Vai ser ampliado por outros bairros? Como é que vai ser isso? Como é que vocês pretendem fazer isso? Na verdade, assim, Alto Rio Preto e essa região aqui do Parque Industrial, Boa Vista, Vila Itália, Maracanã, são bairros que a gente já atende com a coleta porta a porta, porque os nossos galpões de triagens estão próximos desse bairro. Certo. Mas nós estamos preparados para coletar para toda a cidade. Tá certo. Né? Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer muito a presença de vocês. Tá ótimo. A Laiane Vieira da Silva, que é cooperada da Cooperlagos, e a Tereza Marta Pagliotto, assistente social e coordenadora da Cooperlagos. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela presença. Desde já, vocês estão convidados a gente marcar outra vez e vir de novo, porque você vê como tem assunto para a gente conversar ainda, e muitos assuntos que certamente a abordagem disso vai ajudar as pessoas. Obrigado, Tereza. Obrigado, Laiane. Nós agradecemos. Obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.